Seguimos na sequência de exercícios de circuitos elétricos. Continuamos a saga para resolver o livro do Sadiku, né, como referência. É a 5ª edição, versão em inglês, que eu tenho disponível no PDF. Estamos ainda no capítulo 3, exercícios de aplicação de métodos de análise de circuitos, né? Basicamente, método dos nós, análise nodal ou análise de corrente, né? Então aqui a gente está calculando tensões ou correntes. É um circuito um pouco mais complexo do que os outros, né? Esse 3.12. Na figura aqui 3.61, ele pede para calcular V0 e ele já indica quem é V0, né? Qual é uma facilidade desse circuito? A referência já foi dada, né? Então já indicou aqui onde é a referência. Tem outros exercícios aqui nessa playlist em que eu tenho que dar uma referência. Esse daqui eu já tenho algo a ser seguido. E, obviamente, como eu tenho uma fonte dependente x, ele precisa me indicar o sentido do x, onde quer que ele esteja, né? Certo? Se você gosta dessas análises de circuitos elétricos do livro do Sadiku, considere deixar um like no vídeo, o YouTube vai entender, eu também, que faz sentido dar sequência nessa série. E se você tiver alguma dúvida depois da resolução toda feita, pode deixar nos comentários, eu vou estar respondendo assim que possível. Eu preciso dar algumas indicações nesse circuito, né? E o que eu fiz? Eu, obviamente, faço isso antes para ficar mais fácil. Eu chamei aqui de V1, esse nó aqui à esquerda, V2, esse nó intermediário, e V0, esse nó aqui, que na verdade também é o nó que está ali, V0, por isso que não é V3, né? Porque se você olhar aqui, se a referência é aqui, o nó positivo aqui é V0, não tem nenhum elemento aqui, então eu tenho um curto-circuito, é a mesma tensão V0 está sendo aplicada aqui, certo? Percebam que eu já indiquei o sentido de algumas correntes para eu poder fazer a lei dos nós, usando análise nodal em cada um desses nós, né? Em vermelho aqui para o V2 e em verde para o V0, né? Eu tenho o X aqui que eu respeitei o sentido dele para poder ficar mais simples, então eu não arbitrei outro sentido. Gosto de fazer as correntes sempre saindo, porque eu sei que na minha referência elas vão ser positivas. E a minha referência é que as correntes estão saindo no nó, são positivas, e eu gosto de fazer elas saindo para justamente ficar tudo positivo. Se você fizer ao contrário as referências, não tem problema nenhum, vai dar a mesma resposta. Para o verde, igualmente, eu disse saindo. A verde, que obviamente vai ser oposta em sinal da vermelha, porque está no sentido contrário, mas para analisar o V0 eu posso impor o sentido da corrente saindo, não tem problema nenhum. Tem essa corrente que vai vir aqui, que obviamente vai descer o elemento de 10 ohms, e o sentido da corrente dessa fonte dependente foi imposto, eu não brinco com ele. De uma análise rápida aqui, eu sei que V1 vale 40 volts, porque eu tenho 0 aqui, referência, nó positivo V1, valor da fonte. E o X vale essa tensão V2 menos a referência, então só o V2 dividido por 20 ohms, que foi o que eu deixei aqui já indicado. V1 vale 40 volts e o X vale qualquer que seja o valor de V2 dividido por 20 ohms. Apliquei a lei de ohms aqui nesse resistor de 20 ohms de resistência. Perfeito? Vou olhar o nó V2, porque o V1 já foi resolvido, né? Eu já sei que ele vale 40 V. Vou aplicar a lei de Kirchhoff dos nós para o V2 e para o V0, né? É o que está aqui indicado. Vocês percebam que eu tenho a corrente para a esquerda, vai ser V2, terminal positivo. É o positivo, né? Porque eu gosto de fazer saindo do positivo e chegando no negativo a corrente. Então, V2 menos V1 é a queda de tensão nesse resistor. Divido pelo valor dele, 20 ohms, eu tenho essa corrente. E X está aqui, que é V2 sobre 20. E para a direita eu tenho V2 menos o V0 dividido por 10. Descrevi todas as correntes aqui em V2, isso é igual a zero. Não tem mais o que fazer. Eu olho para o terminal de V0, eu tenho uma corrente de 4x entrando. Se eu disse que as correntes saindo são positivas, as correntes entrando vão ser negativas. Então eu tenho menos 4x. E o x é V2 sobre 20. Então eu tenho menos 4V2 sobre 20, mais V0 sobre 10, que é essa corrente aqui, porque é V0 menos a tensão, que é a referência 0, dividido por 10 ohms, que é essa resistência aqui. E, obviamente, eu tenho a corrente em verde, que vai ser o oposto da vermelha. Percebam aqui que eu tenho V2 menos V0 sobre 10. Aqui eu tenho V0 menos V2 sobre 10, porque a tensão aqui é a direita, menos a da esquerda, dividido por 10. Se você olhar aqui, um é o oposto do outro. Porque se eu inverter a fração aqui de cima, dá a fração aqui de baixo. E é por isso que eu disse que eu posso fazer isso, porque eu estou olhando individualmente o nó. E, obviamente, a corrente que eu disse aqui vermelha é a oposta da verde. Não tem problema nenhum. Descrevi todas as correntes no nó V0, igualo isso a zero, porque é a lei de Kirchhoff dos nós. E eu gosto de manipular essa expressão, né? Percebam que V1 já foi resolvido, vale 40, então só tenho duas variáveis a determinar, V2 e V0. Então eu tenho duas equações aqui, eu tenho duas variáveis, eu posso encontrar qualquer um deles. Eu preciso encontrar todos? Não, o problema pede para calcular só V0. Se eu for pragmático e objetivo, eu não vou calcular V2. É exatamente o que eu fiz.
Mas, ainda assim, eu preciso simplificar essa expressão para ficar algo tratável. Eu gosto de deixar aqui o V2 à esquerda, mas qualquer uma das variáveis, e condensar todos os termos que aparecem na equação. Eu tenho 1/20 aqui para o V2, mais 1/20, 2/20. Isso também é 1/10. 1/10 mais 1/10, que está aqui também. 2/10, 1/5. Então, tenho V2 vezes 1/5 no final das contas. E eu só tenho V0 dividido por 10 negativo. Então, menos V0 sobre 10. E o V1? Bom, o V1 é 40 volts. 40 volts dividido por 20 dá 2. Tem um negativo aqui, menos 2 à esquerda. Eu posso passar para a direita, mais 2, ou 2 positivo. Então, eu deixei só as variáveis aqui, com seus termos simplificados, seus coeficientes, e passei tudo que era número independente para o outro lado. Vou olhar aqui embaixo. Aqui eu não tenho V1, só tenho V0 e V2. Se eu olhar o V2, eu tenho menos 4/20, que também é menos 1/5. Mais 1/10, mais 1/10. Desculpa, V2, menos 1/10. Então eu tenho menos 1/5, 4/20, menos 1/10. Menos 1/5, menos 1/10. Para o V0 eu tenho 1/10, mais 1/10. 2/10. Também chamado de 1/5. Então, no final, eu tenho na segunda linha V2, que multiplica menos 1,5 menos 1/10, mais V0 quintos. Não tenho unidade aqui de nenhum número independente, então fica 0 à direita. Eu vejo que aqui eu tenho o mínimo múltiplo comum dos denominadores é 10. Aqui também. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui de cima por 10, esquerda e direita, para manter a igualdade. A mesma coisa embaixo, multiplicar por 10 a esquerda e direita para manter a igualdade. O que isso acontece quando eu faço isso? 10 dividido por 5, 2. Então fica 2V2. 10 dividido por 10, 1, menos V0. Eu tenho que multiplicar para a direita também. 2 vezes 10, 20. Aqui eu tenho menos 2 do 1/5 vezes 10, menos 1 do 1/10 vezes 10. Menos 2 menos 1, menos 3V2. 1/5 vezes 10 dá 2. 2V0. 10 vezes 0, que é a direita, continua 0. Eu vou manipular a expressão aqui de baixo, né? Porque aqui não está muito bonito para manipular e encontrar V0 direto. Então eu vou encontrar V2 em função de V0, substituir uma equação que tem V2, no lugar eu ponho a função de V0, resolvo para o V0, poderia encontrar o V2, mas o problema não pede isso, eu vou parar só no cálculo do V0, certo? Aqui se eu passar o menos 3V2 para a direita, eu fico no final 3V2 igual a 2V0, né? Eu só mudei aqui a ordem deles, mas a conclusão é a mesma. Eu poderia passar o 2V0 para lá, ia ficar menos 3V2 igual a menos 2V0. Os sinais negativos eu cortava. Ia chegar aqui 3V2 é 2V0 da mesma forma. 3 está multiplicando, passo dividindo. V2 vale 2 vezes o V0 sobre 3. Eu posso voltar agora na primeira equação com essa informação e só vou ter V0 para calcular. E o 20 vai me dar uma resposta numérica. 2 vezes V2, sendo V2 2V0 sobre 3, fica 2 vezes 2 em cima, 4, vezes o V0, dividido por 3. Menos o V0 que estava na equação original, igual a 20 também estava na equação original. Aqui eu posso de novo fazer aquele meu truque, multiplicar por 3 à esquerda e à direita. 4 terços vezes 3, 4, V0. Menos 1 vezes 3, menos 3, V0. 20 vezes 3, 60. Mantive a igualdade, tirei a fração. 4V0 menos 3V0, 4 maçãs menos 3 maçãs, uma maçã, que é o próprio V0. 60 volts do outro lado. Então, o valor de V0 para esse circuito é 60 volts. Perfeito? De novo, poderia calcular o V2 aqui, que no caso vai ser 40, que é 60 sobre 3, 20 vezes 2, mas não é o que o problema pede. O problema pede V0. Se eu acabar no V0, eu resolvi o problema. Eu não preciso me estender muito mais. Se eu manipulasse V0 para calcular V2, eu ia estar perdendo tempo, porque eu ia encontrar V2 para depois encontrar o V0. E eu correria o risco de calcular V2 errado e calcular o V0 errado depois também. Então, eu gosto de ir direto no problema. E no caso esse em particular, o manual de soluções também concorda comigo que a resposta é 60 volts. Ele não fez nenhuma manipulação errada matemática. E a gente encerra esse exercício por aqui. V0 vale 20. E X, se eu precisasse calcular, a gente viu que V2 é 40, né, aqui rapidamente, né? 40 sobre 20, 2 amperes. Mas não é o que o problema pediu, calcular em X. Pediu cálculo de V0. Eu nunca, do jeito que eu resolvi, precisei saber o valor de X. Mas precisei saber que ele valia V2 sobre 20 para manipular as equações da aplicação de lei de Kirchhoff dos nós até o cálculo do V0. Novamente, se você gostou dessa resolução, considere estar deixando um like. Se ficou algum passo que não ficou tão explícito e tão claro aqui,
alguma manipulação matemática, pode estar deixando um comentário, eu vou estar respondendo logo em seguida. E se você tiver interesse, além da engenharia elétrica, além de circuitos elétricos, de ter algumas reflexões da vida que eu tenho através das minhas experiências pessoais, né? Você pode estar consultando a newsletter aqui no primeiro link do comentário e tá lendo lá os textos. Você não precisa se inscrever para poder conferir o material e, eventualmente, se você tiver interesse, pode estar se inscrevendo também. De toda forma, a gente se encontra no próximo exercício.